Olá, seja muito bem-vindo aos estudos sobre o que Jesus ordenou. Esse curso fornece uma visão panorâmica do Sermão do Monte, o primeiro discurso de Jesus, o primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o judaísmo e o reino de Deus. Essa é uma temática importante, porque quando nós lemos o Sermão do Monte, a nossa tendência é interpretar as falas de Jesus Cristo conforme as influências que a gente tem, né, aqui da nossa cultura evangélica, da nossa cultura ocidental. E isso tem uma razão de ser. De fato, a ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, lá no iniciozinho, no século I, não foi uma ruptura gentil. Os dois lados se afastaram sem poupar acusações mútuas, e isso afetou o entendimento da igreja cristã sobre a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque a igreja cristã, ela na sua ortodoxia, ela afirmou coisas muito verdadeiras sobre a pessoa de Jesus, né? Ou seja, a sua encarnação, a sua natureza humana. Mas, de certa forma, a igreja sempre foi correndo esse risco, por conta dessa situação da ruptura muito drástica com o judaísmo, de não considerar adequadamente o vínculo de Jesus com o judaísmo. Em alguns casos, essa ligação de Jesus com a sua cultura judaica foi tida, na melhor das hipóteses, como uma ligação incidental, uma ligação de pouca importância. E esse servo de Deus, chamado M.J. Goldsmith, ele faz uma análise dessa situação. A gente traz aqui uma citação longa dele, e a gente não vai, logicamente, entrar em todos os detalhes, você pode ler na apostila a citação completa, mas o que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte: ele começa dizendo que quando a gente olha para o próprio Novo Testamento, especialmente os escritos de João e também no livro de Atos, a gente vai perceber essa oposição dos judeus, né, a Jesus Cristo, os judeus se opondo ao Senhor. E ele diz o seguinte: olha, a gente percebe, esse é o registro do Novo Testamento, é um registro verdadeiro, mas não podemos nos esquecer de que o próprio João e que muitos sacerdotes e judeus importantes também foram convertidos. Ou seja, a igreja que nasce nesse contexto é uma igreja de judeus convertidos, mas de fato já existe uma semente de ruptura entre a sinagoga e a igreja no próprio Novo Testamento. Ele também vai dizer que logo depois que o Templo de Jerusalém foi destruído, no ano 70, essa ruptura, essa distância entre a igreja e o judaísmo se tornou mais evidente, né? E a beligerância realmente se tornou cada vez mais acirrada, vamos dizer assim. E a igreja passou a retaliar os judeus tão logo ela ganhou o poder sobre Constantino no século IV. Então veja só, a igreja até o século III era uma igreja perseguida. A partir do século IV, com a oficialização da fé cristã, o que acontece é que a igreja passou a assumir o papel de perseguidora. E os próprios concílios da igreja começaram a produzir documentos contrários aos judeus, e cada vez mais documentos marcados por antissemitismo. E cada vez, à medida que o tempo se passou, aqueles judeus crentes em Cristo, que queriam também, além sustentar sua fé cristã, mas queriam também permanecer culturalmente como judeus, eles foram se sentindo fora de lugar e seguir inclusive alguns detalhes da lei judaica e permanecer na igreja, aquela igreja que se tornou cada vez mais gentílica. Então isso se tornou impossível. O Goldsmith vai continuar dizendo o seguinte, que a partir daquele ponto da história, o antissemitismo passou a ser o estado normal da igreja. Então os cristãos acusaram os judeus de deicídio, né, ou seja, no sentido de assassinar Jesus, e eles sempre se lembravam ali de Mateus 27, 25, aquela palavra do povo, quando Jesus foi apresentado diante deles, e Pilatos colocou: vocês querem Jesus ou Barrabás? E aí então eles escolhem Barrabás, Jesus é encaminhado para a crucificação, e aquela multidão diz que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Está lá em Mateus 27, 25. E os judeus foram tidos pelos cristãos naquele período da história como o povo que estava debaixo dessa maldição, ou seja,
a consequência, né, desta maldição não recaiu apenas sobre a primeira geração de judeus, mas os cristãos disseram: é assim que os judeus têm que permanecer ao longo da história, um povo sob o juízo, porque eles optaram por Barrabás e não por Cristo. E finalmente, Goldsmith vai dizer isso, que quando os cristãos ganharam então esse poder pleno no Império Romano, eles passaram a perseguir os judeus, e os judeus perderam as liberdades civis. Os pregadores cristãos, por exemplo, podiam entrar na hora que eles quisessem em uma sinagoga para pregar a fé cristã. E muitas perseguições, né, ocorreram, a igreja perseguindo os judeus. Então, por conta disso, algumas questões, vamos dizer assim, que para gente, para nós que somos cristãos, parecem muito tranquilas, né? Mas palavras como Cristo, cristão, igreja, né, cruzada, essas coisas todas são associadas por muitos judeus a ideias que são muito odiosas para eles, porque a gente percebeu essa crescente oposição a eles dentro da história, e inclusive chegando até aquela posição muito terrível assumida por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, nesses termos, até mesmo aqueles judeus hoje que dizem que creem em Jesus como Messias, eles se sentem um tanto quanto ofendidos com determinadas palavras que são ditas e que são existentes e comuns no vocabulário cristão ocidental. Então veja só o que aconteceu. Nós temos a fé judaica, dentro dela nasce o cristianismo, e a partir daí vão acontecendo algumas coisas, né? É aquilo que João diz, daí a Goldsmith destacar o evangelho de João, né? Ele veio para o que era seu, ou para os seus, e os seus não o receberam, né? Então essa situação realmente aconteceu, e isso foi num crescente, né, de distanciamento, de beligerância, de oposição. Primeiro os judeus, de certa forma, incitando a perseguição dos cristãos naquela época do Novo Testamento, e em seguida vira o jogo sendo alterado, né, vira o jogo, e os cristãos se tornam perseguidores dos judeus ao longo no primeiro momento, e se tornam opositores deles ao longo da história. Então é bem interessante a gente ter que constatar isso, né? Que com o passar do tempo o cristianismo passou de religião perseguida para perseguidora, e quando o cristianismo assumiu isso, entendamos, nós estamos em um curso que fala sobre o Sermão do Monte, né? Quando o cristão fez isso, ou quando os cristãos fizeram isso, eles se distanciaram daquelas ordenanças de Jesus no Sermão do Monte. Se os cristãos tivessem atentado para essas ordenanças, eles provavelmente não teriam seguido nessa direção. Nós sabemos que certamente a história é governada pela providência de Deus, que tudo se encaixa dentro do plano perfeito dele, mas essa questão da responsabilidade humana não é minimizada, né? Jesus foi sendo retratado cada vez menos como um judeu e cada vez mais como europeu. Basta a gente conferir a arte, o modo como Jesus é pintado, né, na igreja antiga, na Idade Média, com traços europeus, né, não tinha muito a ver com o biotipo e com as características físicas de um judeu. E nesses termos também, as palavras dele no Sermão do Monte foram sendo lidas e interpretadas descoladas do ambiente original. É nesse sentido que a gente quer chamar a atenção para esse judaísmo de Jesus, né? E o que a gente quer dizer com isso? Vamos pensar na pessoa do nosso Senhor e vamos verificar, conforme o próprio registro dos evangelhos, que ele foi circuncidado ao 8º dia, Lucas 2:21. Quando ainda era um menino, ele foi levado ao templo, Lucas 2:22-24, também 41-52. Como adulto, Jesus participava da sinagoga, inclusive tem aquele episódio em que ele entra na sinagoga de Nazaré para ler a profecia de Isaías, né? Ele participava das assembleias solenes em Jerusalém, ele participava das peregrinações a Jerusalém para as festas, para o calendário litúrgico, religioso de Israel. E quanto à devoção particular, ele de certa forma, foi um modelo, vamos dizer assim, de devoção judaica, uma devoção na oração. Então se encaixa perfeitamente na figura dele aquela oração judaica de Neila: tu escolheste o homem desde o princípio, destinando-o a estar diante de ti. E Jesus, por várias ocasiões, se colocava diante do Pai
Os evangelhos sublinham a figura de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, em oração, e isso está presente em todos os evangelhos, e logicamente, como dizem os estudiosos, e a gente pode perceber isso, é mais destacado no evangelho de Lucas. Os sinóticos também registram Jesus nessa postura de adorador, prostrando-se, ajoelhando-se, mostrando essa plena submissão ao Pai. Então nós temos em Jesus Cristo um judeu, alguém que se identificava plenamente com a religião de Israel, na sua devoção primária, naquilo em que ela era estritamente bíblica. E inclusive nós temos Daniel Ropes traçando esse perfil de Jesus Cristo. Ele diz assim: Jesus, um filho da aliança, comportou-se como um judeu praticante, fervorosamente religioso. O Evangelho menciona repetidamente a sua presença nas sinagogas, a fim de ensinar e orar. Sente-se que ali, ou seja, na sinagoga, Jesus estava em casa. E quando foi a Jerusalém, subiu ao templo a fim de orar ao Pai. E seu respeito pelo prédio sagrado, o centro da vida religiosa judia, fica evidenciado pela sua indignação contra os que compravam e vendiam no templo, que transformaram sua casa de oração em um covil de salteadores. Ele não deixou de celebrar as grandes festas que se salientavam como um marco durante o ano, santificando-o. Ele celebrou a festa dos tabernáculos e a da dedicação, e apenas alguns dias antes de sua morte, mandou que 2 de seus discípulos providenciassem os arranjos para a Páscoa, a fim de poder celebrá-la com eles. Supõe-se erradamente, e muitos fazem isso, que ele rejeitou e condenou contra todas as observâncias da lei mosaica. Então, quando a gente diz isso, ou quando a gente pensa assim, né? Jesus foi totalmente contrário ao judaísmo, foi totalmente contrário a todas as observâncias da lei. Essa é uma leitura errada que a gente faz do Novo Testamento. E o que a gente tem a dizer é que, graças a Deus, iniciou-se um esforço em poucas décadas atrás para entender o que Jesus ordenou à luz da sua origem, da sua cultura e da sua religião. Na verdade, desde os séculos XVIII e XIX a gente já vê um movimento nesse sentido, no sentido de tentar compreender Jesus à luz dessa cultura, e a gente tem inclusive estudiosos judeus tentando motivar os cristãos a enxergar Jesus não tão afastado do judaísmo do Segundo Templo. E temos eruditos cristãos que insistem nisso. Olha, a igreja precisa admitir as suas origens judaicas e também a origem judaica do seu Redentor. Um exemplo dessa primeira tentativa, né, ou iniciativa, ou seja, de estudiosos judeus tentando motivar os cristãos a enxergar Jesus não tão afastado do judaísmo do Segundo Templo, é a fala de Beatrice Bruttot. Ela é organizadora de estudos rabínicos sobre Jesus e ela escreve o seguinte: faz já algum tempo que tenho a impressão de que o cristianismo, na qualidade de religião que fala de Jesus, é em muitos aspectos sobremodo distinta da religião que Jesus praticou pessoalmente e cuja prática estimulou. Claro que essa religião que Jesus propôs foi a versão do judaísmo do Segundo Templo. Convidar judeus a comentá-lo nesse contexto seria um passo para devolver a Jesus sua voz própria. Algumas coisas ditas por Beatrice Bruttot chamam a nossa atenção aqui, né? A primeira é a percepção que ela tem de que a religião de Jesus ela é bastante distinta, vamos dizer assim, do judaísmo. E essa percepção dela realmente condizente com o que consta no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vai encontrar realmente essa distinção. E essa distinção vai conduzir àquela ruptura que foi mencionada, não é? Mas eu creio que ela carrega um pouco nas tintas quando ela diz assim que a religião que Jesus propôs foi a versão do judaísmo do Segundo Templo. Eu creio que Jesus está ali naquele contexto do judaísmo do Segundo Templo, mas a religião que ele propõe certamente não é o judaísmo do Segundo Templo, é algo que vai extrapolar esse judaísmo do Segundo Templo, mas que de certa maneira as sementes dessa religião e as raízes estão realmente também nesse judaísmo, tá certo? Mas é bem-vinda essa ideia de tentar compreender a palavra de Jesus a partir desse contexto do judaísmo do Segundo Templo. E ainda que como cristãos conservadores a gente não concorde com todas as premissas
e conclusões desses estudos contemporâneos sobre Jesus, é possível a gente admitir a relevância deles para que a gente possa ler e compreender melhor os evangelhos. Mas é interessante a gente perceber isso, que mesmo permanecendo uma divergência irreconciliável entre judeus e cristãos, existe uma divergência irreconciliável. Não podemos negar isso, gente. Não podemos dizer assim, ó, judaísmo e cristianismo são uma coisa só. Não são. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, essa crença cristã em Jesus como homem e Deus, na relação da Trindade bendita. O judaísmo não vai admitir isso, ele não aceita isso de jeito nenhum, né? Então, exatamente por conta disso, é irreconciliável. Mas apesar desse ponto, né, em que não há possibilidade de reconciliação, a gente pode dizer sim, a gente não pode esquecer desse fato, que é um fato bíblico, é um fato histórico, de que Jesus era judeu, não apenas no sentido biológico, mas também cultural, religioso, ou seja, como homem, o nosso Senhor pensava, ele se articulava como um judeu do seu tempo. E chama a atenção até o próprio termo, judeu, né? O judeu é o indivíduo que pertence ao povo, à comunidade judaica. É um israelita. Mas esse vocábulo deriva de Judá e significa literalmente louvado. Olha que interessante, né? Então a ideia de Judá, que é um termo que significa louvor, o judeu, aquele que significa louvado. Então é interessante a gente dizer nesses termos que Jesus era um autêntico judeu, especialmente à luz de algo que é escrito, registrado pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, 28 e 29. Naquela passagem, olha o que Paulo escreve, ele diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, sem medo de errar, que Jesus foi um judeu pleno. E o Sermão da Montanha pode e deve ser entendido como um ensino proferido pelo Messias judeu, num contexto judaico, fornecendo as bases da prática de vida que Deus requer do verdadeiro judeu, ou seja, da pessoa cuja vida é para o louvor de Deus no discipulado de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, e por conseguinte, no Sermão do Monte, Jesus ministra como Filho de Deus, como um novo e maior Moisés, e como judeu para seus compatriotas judeus. Nós podemos afirmar o cristianismo como brotado no solo do judaísmo. Então, o cristianismo brotou deste solo judaico. E nesse solo vicejava uma expectativa. Que expectativa era essa? A expectativa do reino de Deus. É nesse sentido que agora nós vamos olhar para a segunda parte da nossa aula, que trata da novidade do reino de Deus em Jesus Cristo. Falando sobre esta novidade do reino de Deus em Jesus, é importante nós entendermos isso, que tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, as autoridades judaicas do Segundo Templo rejeitaram a Jesus e os primeiros cristãos, como nós dissemos, mas é interessante a gente entender isso, que o judaísmo do Segundo Templo não conseguiu conter algumas revelações de Jesus. Eu acho que por isso aconteceu essa rejeição. Não é? Quais foram, vamos dizer assim, as revelações de Jesus não admitidas? Né? Nós encontramos literalmente isso. O judaísmo não conseguiu conter essas revelações de Jesus como Filho de Deus em uma trindade, né? João 5,18. Os judeus realmente perceberam que Jesus estava sendo, para eles, né, na concepção deles, Jesus estava sendo blasfemo ao afirmar-se divino. E a gente precisa checar aqui o nosso próprio coração, né, e perceber que se nós estivéssemos no lugar deles, não seria fácil para a gente também. Nós entendemos que compreendemos isso como cristãos porque o Espírito Santo veio, regenerou o nosso coração, iluminou o nosso entendimento. Mas para os judeus daquela época, realmente, eles não conseguiram admitir, vamos dizer assim, a divindade de Cristo
Além disso, quando a gente vai vendo o Novo Testamento se desenvolvendo, né, especialmente ali no livro de Hebreus, eu acho que talvez seja um ponto muito forte, a gente vai ter já no Evangelho de Mateus mesmo essa ideia de que no momento em que Jesus expirou, o véu do templo se rasgou. Isso tem um significado impressionante, né, dentro dessa concepção do entendimento da nova aliança. Porque não apenas Jesus afiança uma nova aliança, ali no Novo Testamento, em Mateus 26, nós temos Jesus na ceia, declarando acerca do cálice, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, mas a gente tem também em Hebreus, especialmente, desde o capítulo 9, verso 1 até 10, 39, essa grande argumentação de que a nova aliança tornou a antiga caduca, obsoleta. Então, não são mais necessários os sacrifícios do templo, não é mais necessária toda aquela movimentação e aquela pompa, né? E aquele esforço no que diz respeito a manter aquelas instituições e instruções litúrgicas que existiam desde a época da instalação do tabernáculo e depois migraram para o culto no templo. Isso realmente não era fácil, né? Considerando a grande quantidade de sacerdotes, de toda a vida econômica, ou muito da vida econômica de Jerusalém girar em torno dos negócios do templo, né? Então não foi fácil para um judeu aceitar esse ensino da nova aliança. Mas além disso, talvez uma das coisas assim, que mais chocou o judaísmo daquele segundo templo foi o fato de Jesus revelar que ele estava não apenas ele cria em um reino de Deus, que muitos judeus, o judaísmo no segundo templo também cria na vinda de um reino de Deus, mas Jesus dizer, eu inaugurei esse reino, né? E eu asseguro esse reino, e eu vou levar esse reino até a consumação. Então isso realmente foi muito chocante para os judeus, e eles tiveram dificuldade, vamos dizer, com isso, né? Mas é interessante a gente compreender o quanto o reino de Deus era aguardado. E o que é este reino? O que é o reino de Deus? O nosso irmão, o reverendo Sinclair Ferguson, ele vai dizer isso, que o reino é o império, o reinado de Deus, a manifestação da sua graciosa e soberana vontade. Isso não era diferente, não era o entendimento do judaísmo daquela época, não era tão distinto disso, vamos dizer assim, mas é interessante que os estudiosos vão mostrar claramente, à medida em que eles analisam os evangelhos, eles vão perceber, especialmente nos chamados evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que o tema central da mensagem de Jesus era essa vinda, essa chegada do reino de Deus. No evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o reino de Deus às vezes sendo nomeado como reino de Deus, às vezes como reino dos céus, o que é uma espécie de hebraísmo, vamos dizer assim, porque os judeus evitavam transgredir o mandamento ali de Êxodo 20, né? Eles não queriam falar o nome de Deus em vão, então eles evitavam usar a palavra Deus e usaram então essa expressão, cunharam essa expressão reino dos céus. Mas as duas expressões reino dos céus e reino de Deus são sinônimas, vamos dizer assim. O nosso irmão estudioso Hermann Ridderbos, ele vai chamar a atenção para isso, né? Para o fato de que, apesar da centralidade, Jesus nunca definiu a palavra reino. Essa é a realidade. Jesus fala sobre o reino, mas em nenhum momento ele o explica. Em nenhum momento Jesus diz, o reino é, e aí traz o conceito, vamos dizer assim, abstrato, para a gente que gosta de conceitos, né? Vamos dizer assim. Mas já existia uma ideia de um governo prometido por Deus desde o Antigo Testamento, né? Apesar da gente não encontrar reino de Deus no Antigo Testamento, mas a ideia já está lá. E não apenas a ideia, né? Mas a realidade mesmo desse reinado de Deus perpassa a chamada Bíblia hebraica, a Bíblia do Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, né? E reino refere-se a um poder comandante, à manifestação desse poder, ao lugar onde esse poder é manifestado, ao domínio que é influenciado por esse poder, de acordo com o Dr. Gerhard von Groningen. E vale a pena você ler as obras desse servo de Deus,
porque ele vai fazer uma avaliação do Antigo Testamento inteiro e vai mostrando em cada livro do Antigo Testamento onde é que a gente encontra essa ideia de reino, essa ideia de um Messias, né? Essa ideia também de uma aliança. Então isso está presente em basicamente todos os livros, mesmo antes, né, da chamada era assim da esperança messiânica, mas no final do Antigo Testamento. Ivan Groninger vai poder dizer isso. Olha aí, nesse livro, né, onde a gente encontra essas três ideias. É o que ele chama de cordão dourado, é a tese que ele desenvolve nos livros que são mencionados na bibliografia da nossa apostila. Bock relata o seguinte, ele diz, desde o Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, nós encontramos todas essas ideias. O Senhor é rei, ele governa sobre Israel, ele governa sobre a terra, ele governa sobre a criação. Deus possui um trono, o reino de Deus é duradouro e o governo ou o reinado é dele, ou seja, o reino pertence ao Senhor. Esse mesmo servo de Deus vai dizer também, né? Ele vai dizer o seguinte, que o reino, ele normalmente tem relação com esse vínculo muito diferenciado entre Deus e o seu povo Israel. Então, nesses termos, o Bock vai argumentar na seguinte direção, ele vai dizer, olha, os judeus da época de Jesus esperavam um reino, entendiam que o reino tinha relação com Israel, tinha a ver especialmente com o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Davi de que haveria um rei sentado no trono eternamente, né? Em 2 Samuel 7,13. Não é? Então surgiu a partir daí essa ideia seguinte, olha, Deus é quem vai instalar um reino, porque a gente encontra no Antigo Testamento a monarquia, e a gente tem o rei Davi, Salomão e os descendentes deles, e essa expectativa, os nossos reis, né, vão cumprir aquela promessa que Deus fez, de que um rei descendente de Davi se sentará no trono, estabelecerá um reino de paz, de perfeição, mas isso nunca aconteceu, pelo contrário, o relato da monarquia é extremamente decepcionante. Os agentes messiânicos, né, às vezes acertavam, às vezes se afastavam do padrão de Deus, e daí surgiu essa ideia cada vez maior. Olha, se tiver que ter um reino, esse reino tem que ser de Deus mesmo, tem que ser dos céus, né? Nós não demos conta do recado, não damos conta. E daí surge essa esperança de um reino futuro, um reino feito não com mãos. E esse reino, não com mãos, ele foi contrastado com os reinos humanos, especialmente em Daniel 2 e Daniel 7. Todos os reinos humanos, eles são considerados frágeis, muito imperfeitos, diante de um reino que seria estabelecido, o reino do próprio Deus. E daí surge essa expectativa, né, que Jesus usa quando ele profere reino de Deus. Né? É bem interessante essa análise de Bock. E ele prossegue afirmando isso. O que era esperado era alguma coisa que havia existido no passado, né? Ou seja, toda essa experiência de Israel com a monarquia, a ideia de ter um rei, mas ao mesmo tempo era um governo futuro envolvendo uma paz plena do povo de Deus. Ou seja, como resultado daquele cativeiro babilônico, essa esperança do reino se tornou cada vez mais evidenciada pela visão da plenitude do governo de Deus aparecendo um dia. Então é nesse contexto que Jesus surge. Essa esperança estava lá, em Israel inteiro. E ele surge, ele diz, olha, sobre esse reino que eu venho falar com vocês, né? E é este reino que eu venho inaugurar. Veja só o que acontece, né? O judaísmo do Segundo Templo abraçou, nutriu aquela esperança, e essa esperança é mencionada naqueles chamados escritos que foram produzidos no período, né, entre Malaquias e Mateus. Alguns desses escritos foram produzidos também ali no contexto do primeiro século, mas é interessante a gente perceber isso, o quanto neles já consta, vamos dizer assim, uma esperança de um reino, uma esperança de um Messias, cada vez mais clara essa ideia do Messias. Isso está presente, inclusive, nos chamados escritos de Qumran, aquela comunidade chamada comunidade dos essênios, a expectativa do Messias, a expectativa do reino. Mas, notadamente, em todos esses escritos produzidos naquela época, a ideia era de um reino que viria,
e que, de certa forma, ele julgaria as nações e vindicaria os santos. Ou seja, ele viria para realmente destruir os inimigos de Israel, estabelecer Israel como centro, vamos dizer assim, geográfico, religioso, né, o centro cósmico, vamos dizer assim, quando a gente pensa nas profecias de Isaías especialmente, né, mas essa ideia da nação de Israel destacada e das outras nações castigadas, né? E talvez um exemplo desse tipo de expectativa seja essa oração que a gente encontra em 2 Macabeus 1, 24 a 29. Esse livro, segundo Macabeus, ele é considerado um escrito apócrifo pelos protestantes, né? Os estudiosos católicos vão dizer, não, essa palavra apócrifo é uma palavra muito dura, então eles usam outra palavra mais atenuada, né, que é a palavra deuterocanônico. Mas é interessante esse livro do ponto de vista histórico e para a gente poder entender as expectativas que os judeus tinham acerca do reino, do trato com as nações, né? E aqui a gente encontra isso. Olha que oração interessante. A oração era a seguinte: Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, temível, forte, justo, misericordioso, único Rei, único bom, único liberal, único justo, Senhor Deus do universo e eterno, que salvas Israel de todo mal, que fizeste de todos os pais teus eleitos e os santificaste, digna-te aceitar esse sacrifício por todo o teu povo de Israel, conserva teu patrimônio e santifica-o, reúne os que dentre nós estão dispersos, liberta os que se acham em escravidão entre as nações, lança um olhar propício aos que são desprezados e objeto de abominação. Esses eram os judeus na época em que essa oração foi proferida. Eles eram objeto de abominação, a fim de que reconheçam as nações que tu és o nosso Deus. E olha o final da oração: castiga os que nos tiranizam e ultrajam insolentemente. Implanta o teu povo no teu lugar santo, como disse Moisés. Em certo sentido, as falas de Jesus relativas ao reino de Deus combinam com esse entendimento geral do judaísmo do segundo templo, ou seja, o reino viria, nesse reino haveria juízo, e a gente vai ver que Jesus não retira o elemento do juízo do seu anúncio do reino, o governo de Deus seria manifestado na história. Após a sua ressurreição, Jesus dedicou 40 dias, e olha só, ele ficou 40 dias ensinando os seus seguidores. A gente lê sobre isso em Atos capítulo 1, e ali especialmente em Atos 1:3, nós vemos que o currículo, vamos dizer assim, daquele ensino foram as coisas concernentes ao reino de Deus. E quando terminou aquele treinamento, já próximo de subir aos céus, a gente percebe que alguns discípulos nutriam essa esperança de que haveria uma restauração do reino a Israel. Significa que talvez a gente pode aventar que talvez Jesus tenha falado sobre isso aos seus discípulos, sobre essa restauração do reino. Então existia uma expectativa do reino e existia uma pregação de Jesus e ações específicas de Jesus relativas à instalação do reino no seu ministério terreno, especialmente isso confirmado na sua morte e ressurreição, mas depois da ressurreição ele ainda instruiu os discípulos nesse sentido, e a gente vai perceber então essa esperança. Então existia identificação com algumas esperanças judaicas. Mas, ao mesmo tempo, gente, nós não podemos nos esquecer de que Jesus não apenas identificou-se com a esperança judaica, mas ele chega a esse muro dizendo: eu sou Deus. E eu, mais do que vocês, tenho conhecimento sobre esse reino. Então ele inova e ele anuncia: o reino chegou. O nosso irmão Sinclair Ferguson, ele trata dessa questão, né, de certa forma, questionando e respondendo nos seguintes termos. Ele diz: como assim? Como Jesus pode dizer que o reino já é chegado? Porque o próprio Jesus é rei no reino de Deus. Onde ele reina, lá o reino dos céus já está presente. Esta foi a mensagem chocante àqueles que a estavam ouvindo. Eles compreenderam imediatamente, ao menos em parte, o que Jesus disse. Jesus declarou que aquele dia tão esperado, o dia do reino de Deus, não estava mais limitado ao futuro, mas era o agora. E em sua pregação, Jesus estava declarando que o reino de Deus, já prometido pelos profetas do Antigo Testamento, havia chegado. Olha que coisa impressionante.
Mas tem um detalhe que precisa chamar a nossa atenção aqui, né, que deve realmente ser destacado. É que Jesus identificou-se com uma profecia que era muito importante relativa ao reino, quando ele fez uso da expressão Filho do Homem. E apesar dessa locução constar no Antigo Testamento com significados diversos, né, mas um novo significado surge em Daniel capítulo 7, 13 e 14. E vale a pena depois você ler a passagem. A gente tem inclusive essa passagem pregada, né, na nossa série de sermões aqui, em uma série de sermões sobre Daniel no site da IPB Rio Preto. Mas a grande questão é que provavelmente, possivelmente baseado ali no Salmo 2, de 6 a 12, surge então essa figura de um como o Filho do Homem. E Daniel vai mostrar essa figura exaltada, recebendo das mãos do ancião de dias, né, a glória e o reino. E em seguida a gente vai perceber Jesus fazendo uso massivo dessa expressão. Em especial, como explica o nosso irmão Hermann Ridderbos, as profecias de Daniel, esclarecem a antítese entre o que pode ser concisamente formulado como o império terreno e o reino de Deus. E o que Daniel está dizendo é isso: olha, está vendo esses reinos? O poder de Nabucodonosor e de qualquer outro reino. Veja só, esses poderes de certa maneira são usurpados, né? Mas o poder de Deus, o reino de Deus é eterno, é infinito. E ele é livre para conceder esse domínio real a quem ele quiser. Mas olha só o que acontece. Quando chegamos em Daniel 7, Deus está dizendo ali o seguinte: ele vai esvaziar os impérios mundanos do domínio deles, e ele vai dar o domínio a uma figura, e essa figura aparece naquelas visões noturnas de Daniel. Ela se dirige ao ancião de dias no seu trono flamejante, e ela é identificada como o Filho do Homem. Essa ideia, né, do Filho do Homem ela é tão forte, ela se fixa de forma muito interessante no chamado imaginário da cultura judaica. E naquele período que a gente já mencionou, né, o período entre Malaquias e Mateus, essa literatura, muita literatura é produzida sobre isso, né? E essa literatura afeta, influi o judaísmo no tempo de Jesus, né? Uma das distinções da literatura apocalíptica daquela época era exatamente isso. Essa literatura destacava, sempre mencionava o aparecimento dessa figura transcendente do Filho do Homem nos últimos dias, inaugurando o reino. E o judaísmo, de modo geral, identifica o Filho do Homem de Daniel, ou o filho das nuvens, com o Messias. O Messias será esse Filho do Homem. E na linguagem apocalíptica, né, ali baseada a partir de Daniel, que transcorre ou que flui a partir de Daniel 7,13, esse título, então, Filho do Homem, se torna realmente messiânico, como explica Joaquim Jeremias. É um título interessante, o próprio Jeremias vai dizer isso. Ele vai aparecer no Evangelho 82 vezes, mas ele sempre está nos lábios de Jesus. Somente Jesus faz uso desse título nos Evangelhos. No Novo Testamento, além dos ditos de Jesus, nós vamos encontrar isso naquela fala de Estevão, Atos 7,56, no momento do seu martírio. Ele diz: eu estou vendo os céus abertos, estou vendo o Filho do Homem lá. Em Apocalipse 1,13, 14. Mas depois disso, esse título não é usado mais. A igreja não usa esse termo depois de Jesus. E o Joaquim Jeremias vai dizer isso, que a igreja de língua grega evitou o título de Filho do Homem já no tempo de Paulo. O título Filho do Homem não aparece em nenhuma confissão de fé das origens cristãs, nunca é usado como atributo, nunca é usado como predicado. E de acordo com Jeremias, ele diz: isso é assim, a igreja não fez uso, porque considerou esse título como um título sacrossanto, um título muito especial. Mas percebamos isso, Jesus revela-se como Filho do Homem que cumpre essa profecia de Daniel, que inaugura o reino com o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele disse, até o momento dele ser elevado às alturas. E Jesus expande esse reino em resposta às orações e pela pregação do Evangelho, como nós vemos em Mateus 6, nessas passagens que são mencionadas aí.
Mateus 6, 24 e também Atos 1:8, Atos 8:12. Atos 8:12 é tão interessante, ali a gente tem Filipe pregando aos samaritanos e diz que ele pregou o evangelho do reino. E esse reino vai sendo expandido dentro da história, em resposta às orações, pela pregação do evangelho, até a sua completação na parousia. Parousia é a volta de Jesus, a consumação do século. Naquele momento o reino será consumado. Então, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está chegando, fomos inseridos nele, mas nem tudo está sujeito a ele ainda, porque ele está ainda em construção. E não será plenamente instalado por evolução, não é por meio do progresso humano, mas é porque vai acontecer uma intervenção de Deus. Deus vai entrar e vai chegar. Literalmente, o Senhor vai voltar nas nuvens e vai ser instalado definitivamente o seu reino. Um estudioso que se dedica a esse tema é o nosso irmão George Eldon Ladd, na sua teologia do Novo Testamento. E ali ele afirma isso: o Filho de Deus inaugurou a vinda e o poder do reino de Deus na história. Este reino está confiado aos discípulos de Jesus a fim de ser proclamado a todo o mundo. Ele também vai dizer assim: o reino de Deus é o domínio redentor de Deus, dinamicamente ativo, que visa estabelecer o seu governo entre os seres humanos. Este reino, que aparecerá como um ato apocalíptico na consumação dos tempos, já entrou para a história humana na pessoa e na missão de Jesus, com a finalidade de vencer o mal, de libertar os homens do seu poder e de propiciar-lhes a participação nas bênçãos do reino de Deus. O reino de Deus envolve dois grandes momentos: o cumprimento no cenário da história humana e a consumação no fim da história. Então preste atenção, nós estamos estudando nesse curso o Sermão do Monte. E é à luz do reino de Deus que o Sermão do Monte deve ser compreendido e praticado. Esse reino chegou. O rei já se revelou, já promulgou inclusive a sua palavra, não é? E nós agora estamos nesse cenário da história humana, no cumprimento então deste reino. E estamos aguardando a consumação desse reino no fim da história. A partir daqui a gente já pode concluir. E a gente conclui dizendo isso: o Sermão do Monte contém as ordenanças desse reino. O Sermão do Monte contém as instruções de um programa que já está instalado na história por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse programa é capaz de salgar e de iluminar o mundo. E esse reino abrange algumas esperanças judaicas da época de Jesus, mas vai muito além delas, corrige algumas delas, acrescenta revelação a elas. Jesus extrapola as expectativas do judaísmo do segundo templo. Não é sem razão que quando Jesus conclui o Sermão do Monte, as multidões ficam maravilhadas, dizendo que ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Por que eles percebiam isso? Porque Jesus é admirável. As palavras de Jesus são admiráveis. As palavras de Jesus nos alcançam como enunciados do reino divino. Por conta disso, nós o louvamos, como sugere o poeta: vinde, louvai ao Rei Senhor, ao Filho de Davi, vem ajudar-nos, Salvador, e habita em nós aqui. Muito obrigado por participar desta aula. Você é convidado para continuar estudando o que Jesus ordenou, o Sermão do Monte. Na próxima aula, nós conheceremos algumas abordagens equivocadas deste sermão. Até lá!